Essa palavra agora foi abençoadora, porque nós devemos fazer alguma coisa realmente para poder mudar o nosso país. Eu que já vivi fora do Brasil, e quem já viajou para fora do Brasil, começa a fazer algumas comparações do nosso sistema aqui com o sistema político fora, de como as coisas são resolvidas lá fora, de como que a coisa funciona aqui. Eu estava vendo uma reportagem, se eu não me engano, de uma revista francesa, falando que a corrupção aqui no Brasil é algo endêmico, né? Vocês ouviram falar disso? E o que o governo fez? Falou, brigou, foi lá e levantou bandeira e disse, não, não é assim. Eu vi uma reportagem na televisão que pegaram uma carteira, ou agora não lembro se foi um telefone celular, e colocaram numa mesa de um bar. E viram quantos brasileiros passavam lá e iriam pegar aquela carteira ou aquele celular e levar para casa. E, se eu não me engano, eu acho que de 10, somente um que foi lá e resolveu pegar. Colocaram uma banca com algumas revistas e algumas frutas, onde estava escrito lá bem assim, pague e leve, se precisar, faça o troco. A gente vê isso fora do Brasil. E aí um dia, na minha própria cabeça ingênua e infantil, eu pensei, se fizéssemos isso aqui, foi o que eu fiz também, eu ri também, eu falei, vamos levar tudo. Mas é a ideia que nós temos, mas isso não aconteceu. Ninguém foi lá e meteu a mão, as pessoas foram lá, pegaram as frutas, se precisassem do troco, elas botavam lá 10 reais e tiravam o troco dela, exato. Somente uma pessoa resolveu ali afanar alguma coisa, porque um ator entrou na jogada e começou a falar para ele, rapaz, não tem ninguém vendo não, não tem ninguém vendo não, rapaz do diabinho de lado, né? E ele foi e resolveu então meter a mão. Então essa história de falar que a corrupção é algo que faz parte do nosso país, eu não acredito. Porque está falando de mim e está falando de você também. Eu não sou corrupto. Eu não quero ser corrupto. E o que for, o sangue de Jesus vai transformar. Reconheço que não sou perfeito. Mas eu reconheço também que a partir do momento que eu entrego a minha vida na mão de Jesus, alguma coisa tem que ser feita de diferente. A minha vida ela não pode mais continuar sendo a mesma. Dia após dia ela tem que mudar. Sabe, eu fico em crise às vezes, em alguns momentos, assim, não me leve a mal, tá? Esse é o meu jeito. Quando a pessoa pergunta assim, por exemplo, vocês sentem a presença de Deus aqui? Eu falo, não sinto. Mas o meu sentir ou não significa que Deus está aqui ou não? O meu sentir determina alguma coisa? É promessa de Deus. Deus, Ele está. Glória a Deus. Independente de qualquer coisa. Mas eu gostei dessa introdução. Não estava aqui não, mas Deus Ele é tão perfeito que Ele colocou aqui para mim. Então vamos lá. Abra a Bíblia em Romanos 12. Todo mundo abriu? Amém? Quem não abriu ainda, misericórdia, mas não tem problema. Olha no índice, isso não é pecado. Né? Romanos 12, versículo de 1 a 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos. É isso que
está aí na Bíblia dos irmãos? Está diferente? Transformai-vos pelo quê? Não é por sentimento, é por renovação de quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo o mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida que quem deu? Deus repartiu a cada um. A Bíblia diz que o mundo, ele jaz no maligno, não é isso que diz? 1 João 5,19. A Bíblia fala sobre isso, que o mundo todo está afundado no maligno, ou seja, está sob o poder do mal. O mundo todo ele sofre essa influência. Não tem como escapar disso. O cidadão ele já nasce condenado ao inferno. Ele já nasce sobre o domínio de Satanás. A Bíblia também fala em Efésios 5,16 que os dias são maus, usando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensato, mas aprendei qual seja a vontade do Senhor. É algo aprendido, é algo que lhe é ensinado, não é algo que é só sentido, mas é algo que é aprendido. Sabendo que o mundo vos odeia, assim como odiaram a Cristo Jesus, isso está lá em João 15,19, porque nós não somos mais o que? Escravos do pecado. Então não espere que o mundo ele vai te amar, vai te demonstrar amor, vai te tratar com carinho, porque na realidade não é assim, isso não vai acontecer desse jeito. Crucificaram Jesus. Não me leve a mal, se você está aqui querendo ser igual a Jesus, é o que te espera é a cruz. E nisso nós temos que nos gloriar. Em quê? Na cruz de Cristo. Tiago 4, versículo 4 diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então lá vem a pergunta depois dessa pequena primeira parte da introdução. O que você vê no mundo que te incomoda? Aí entra essa questão da Copa, diz que a França disse, entra do conceito que aí fora as pessoas têm do Brasil. Eu trabalhei no navio. Primeira coisa que eles perguntam é se eu sei sambar. Cabelo desse tamanho, vão perguntar se eu sei sambar. Cadeira, né? Depois eles vão perguntar se eu sei jogar futebol. Claro, eu como bom esperto, eu falo do Flamengo. Há controvérsias, né? Depois eles perguntam se as pessoas aqui no Brasil fazem, pasmem, sexo livre. Porque a nossa propaganda aí fora é sexo e carnaval e praias. Não sei se os irmãos já repararam como é feito o comercial do Brasil e fora do Brasil. As meninas do navio, elas ficavam apavoradas. Porque para o estrangeiro, a imagem que nós passamos é que aqui só existe isso. Então isso me incomodava. O que te incomoda? Então vamos lá, deixa eu fazer a pergunta de novo. O que você vê no mundo que te incomoda? Tipo, atitude, falta de alguma coisa, crimes, falta de alimento para algumas pessoas, desemprego, estudos precários, crianças na rua, drogados, divórcio. O que te deixa preocupado? O que te deixa inconformado? O que te leva a perder
a sua paz, a sua tranquilidade, que te faz você perder então o seu sono pensando nisso. Pense para você agora. Tente imaginar isso na sua cabeça. Porque o texto que eu li, ele fala justamente sobre isso, que nós devemos o quê? Não nos conformar com o mundo. E olha, não me leva a mal, se você bota a cabeça no seu travesseiro e nenhuma preocupação te traz de como você vai fazer para mudar e transformar o mundo, então você ainda não conseguiu entender o que é o plano de Deus para a sua vida. Algumas pessoas, quando eu era pequeno, me acusavam de ser sonhador, sabe? Não vou entrar nessa parte, eu entro depois. Você pode reagir de duas formas diante das preocupações com o mundo, com aquilo que te incomoda. Primeiro, você pode ficar conformado com o mundo e começa a aceitar tudo como se fosse normal, que o mundo vai acabar mesmo, e que certas coisas não tem jeito, ou você não quer que mude, por questões pessoais também, isso pode acontecer. Lembra o caso de Jonas? Lembra? Deus mandou ele fazer e ele falou o quê? Eu não vou, porque se eu for, aquele povinho infeliz vai se converter. Então, por questões políticas, quero que todos eles vão quinto dos infernos. Então, a preocupação dele era saber e entender que Deus transforma. E que Deus podia transformar, e ele não queria que aquilo acontecesse. Então você pode aceitar o mundo como Ló. Lembra de Ló? É isso, né? Ló, sobrinho de Abrão. Lembra o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Ele foi para onde? E o que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra? Acontecia tudo quanto é tipo de barbaridades lá acontecia. E ele, pouco a pouco, vivendo ali naquele meio, ele começou a entender e ver que aquilo era normal. No entanto, que a própria família dele, a mulher dele, viram o que depois? Porque ela, olha, a salvação chegou lá. Mas alguém da família se perdeu. Porque começaram a achar então as coisas tudo muito normal e muito comum. Ou então você pode ter uma atitude melhor de não se conformar com o mundo e começar a ser instrumento a trabalho do reino de Deus como gente que transforma. Gente transformada que transforma. Exemplos? Vixe, abre lá a Bíblia em Hebreus capítulo 11 que você vai ver lá muita gente lá sobre isso. Exemplos bíblicos aqui não falta, de pessoas então que vieram transformar o mundo. Então qual é a minha resposta depois desse questionamento? Se você sabe que tem que ser um agente transformador da sociedade, isso você sabe pelo seu conhecimento da Bíblia. Como o irmão mesmo disse, que vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Não é por sentir a palavra. Os irmãos vão entender por que eu estou falando tanto essa de sentir e não sentir. Mas depois no final. Mas é por ouvir a palavra de Deus e aprender ao quê? Praticar a palavra. E aí eu quero fazer uma propaganda agora sobre a escola bíblica dominical aqui. Não é obrigatório, glória a Deus por causa disso. Porque a responsabilidade de vir é sua. E olha, irmãos, eu vim para cá, para a escola bíblica, pensando assim, nossa, vai ser mais uma aula chata. Vão abrir uma revista, vão me encher linguiça, vão querer me empurrar alguma coisa pela goela abaixo. Meu pensamento. E olha que quando eu cheguei aqui, eu fiquei assim, ó. É um seminário. Porque ali nós estudamos realmente a palavra de Deus. Glória a Deus. E se você não vem, aí você tem que ficar com medo de quem prega.
O importante é você aprender a preparar o seu próprio alimento. Porque um dia você não vai ter o irmão Carlos aqui pregando, você não vai ter o Herodes aqui pregando, você não vai ter o Júnior aqui pregando, e você vai ter que abrir a palavra de Deus e fazer por você mesmo. E você só vai aprender a fazer isso quando você começar a estudar e amar a palavra de Deus. Eu concordo com toda a palavra de Deus? Não! Mas eu tenho que aceitar ela toda. Porque não depende de eu concordar ou não. Ela é a palavra de Deus. Eu passo por cima do meu próprio ego. Se algumas coisas eu falar assim, nossa, mas você tem que engolir isso, tem. A palavra às vezes é amarga quando entra, mas ela fica doce. Então, por que tanto conhecimento? Para os outros falarem que eu sei muito? Para me sentir realizado? Porque reivindicamos tudo isso de Deus. Aqui nós cantamos isso. Senhor, abra o mar! Não é? Como é que é a música? Se Deus não fazer eu andar, e se o milagre vai acontecer? Ou por cima da água, por debaixo dela, pelo lado, por qualquer lugar. O poder do Espírito Santo vai vir aqui e vai acontecer. E nós reivindicamos também todo o poder e a unção do Espírito sobre a nossa vida. Senhor, encha-me com o teu Espírito. Preencha o meu vazio com o teu Espírito. Para quê? Para quê? Para falar em línguas? Para chorar no culto? Para ficar dando glória a Deus aqui dentro? Se um dia nós pudéssemos, não sei se já fizeram assim, a gente podia fazer o culto fora dessas quatro paredes. Porque o reino de Deus é muito maior do que o meu umbigo. Claro que o meu umbigo está um pouquinho grande, né? Estou um pouquinho gordo ainda. Mas é maior do que isso. Então para que eu peço a Deus tanto poder, tanto conhecimento da palavra, tanta unção, tanta revelação, fala no meu coração, desperta o meu coração, me ensina a respeito do teu amor? Para que eu quero tudo isso? Porque nós queremos aprender a ser cheios do Espírito para servir melhor a Deus e ao próximo através das boas obras. O que diz Efésios 2:10? Lembra? Eu também não sei de qual não às vezes, irmão. Podem olhar lá, não tem problema não. Você não peca se não saber também não. Efésios 2:10 diz o quê? Eu decorei lá do 8 para trás, né? Porque pela graça somos salvos, mediante a fé. Exato. Aí depois vem o quê? O que diz lá? Deixa eu olhar minha cola aqui. Isso. Porque pela graça que não foi... Opa! Tecnologia. Aqui. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que nós andássemos. Olha lá, Deus preparou obras para mim? Quer dizer então que quando eu entrego a minha vida na mão de Jesus, e quando você faz isso também significa que Deus tem obras para cada um aqui de nós? Isso você não tem que receber não, isso já foi, já era. Você não precisa levantar a mão e falar, eu recebo, já é tarde, já foi. Quando você entregou a sua vida na mão de Jesus, mesmo sem você querer, já foi. Você ainda não foi, talvez, despertado para isso. Lembra daquele filme Matrix? Que o cara pega a pílula azul e a pílula... tá vendo? Tem um nerd aqui para falar bem também. É uma verde e uma... A grita, não sou sua. Vermelha. Aí ele fala assim, se você pegar essa, você é liberto. Se você pegar essa... você volta para o seu estado vegetativo de novo, achando que tudo é muito bom. Aqui também vai ser a mesma coisa. Todos os dias Deus te dá essa oportunidade para você levantar e
falar: Senhor, eu quero realizar as boas obras que o Senhor preparou. Glória a Deus. E sabe, Deus ele nunca vai perder a esperança de que você queira fazer essas boas obras. Tá, nós não fazemos as boas obras para sermos salvos. Aqui não tem essa. Certo? Aqui ninguém é salvo por boas obras. Tá? Mas toda boa árvore dá o quê? Nós fazemos as boas obras porque somos salvos. Todos nós temos coisas então para fazer para Deus. Então por onde então devo começar a realizar as boas obras? Já que o texto que eu disse fala sobre transformação, por onde eu vou começar? Será que eu posso abraçar o mundo de uma vez só? Claro que não. Então eu coloquei aqui algumas coisas que você pode então começar. E aí eu vou dar algum testemunho aqui também a respeito da minha vida. Deixa eu pegar uma vez. Família e vizinhos. É o primeiro lugar que você vai começar então a mostrar a sua vida transformada pelo poder de Deus. Josué disse: eu e minha casa serviremos a quem? E ele diz: escolham vocês a quem vocês vão servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que o profeta diz a Ezequias? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Mas não faça com Ezequias, tá? Ezequias aproveitou essa oportunidade para fazer as maiores besteiras da vida dele. Os irmãos lembram disso? Então não façam isso. Se Deus falar contigo: põe em ordem a tua casa, Senhor, me diz o que o Senhor quer. Não me dá nem mais anos de vida não, mas já que o Senhor mandou, põe em ordem a tua casa, ilumina com o teu espírito, me dá raciocínio e eu vou trabalhar em cima disso. Aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, enquanto temos oportunidade, fazemos o bem mas principalmente aos domésticos da fé. Temos que começar também por aqui, por dentro. A minha família sempre falou do amor de Deus para mim. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Carlos, vamos na igreja? É a ideia, né? Como era antes, não me joga em pedra. Tranquilo. Tem que aprender, né? Mas era como eles falavam na época. Um rapazinho aqui gostava de tomar todo dia 2 dedinhos de cachaça. Eu não tinha cabelo comprido, eu não tinha brinco na orelha, eu não tinha tatuagem, eu andava sempre bem arrumado, de terno às vezes, para poder disfarçar a coisa. Usava droga a noite inteira. Depois eu estava na escola pública dominical no outro dia de manhã cedo. Os irmãos olhavam para mim e falavam assim: nossa, o irmão está com os olhos fundos. Eu passei a noite toda orando. Porque ser santo aqui dentro, porque fariseu é. Ser santo aqui dentro, qualquer louco é. Ser santo aqui dentro, qualquer incauto é, qualquer esperto também é. Certo? E eu passava a noite toda. Quando a anta, que não tem outro nome, chegava em casa, bêbado igual uma porca aí. Eu tenho que falar, eu vomitava, eu nadava em vômito. Minha família falava assim: mas que diz? Os irmãos já entenderam o final da palavra. Mas que... Depois eles vinham: quem não conta com a gente? Eu olhava e falava assim: eu não consigo escutar o que vocês falam, porque quando eu chego aqui em um certo estado,
vocês me jogam pedra. Eu não consigo entender se vocês me amam ou se vocês me odeiam. A minha família tomou uma das decisões mais sábias da face da terra. Pararam de falar do amor de Deus para mim. Como assim, Carlos? Começaram a viver o amor de Deus. E um dia eu olhei e eu falei bem assim: eu quero servir ao Deus que meu pai serve. Eu chegava vomitado e vomitava, meus irmãozinhos limpavam, me botavam na cama, me faziam um café, me davam de comer. Depois eles falavam assim: estamos indo para a igreja. Joga pedra, pai. Igreja somos nós, não é o prédio. Eu estou aprendendo. São vícios. Então eles começaram justamente a viver o amor de Deus, para que eu pudesse então começar realmente a enxergar uma vida transformada, e não apenas uma vida de uma família religiosa, mas uma família realmente transformada pelo poder de Deus, unida para transformar a vida de mais um. Isso deu resultado. Minha mãe virava para mim e falava bem assim: eu ainda vou te ver na época, num seminário. Eu falava: mãe, não joga praga, porque isso pega. Pegou. Eu lembro de uma outra história de uma outra irmã, que o marido dela, depois de casar, virou para ela e falou bem assim: a partir de hoje você não bota mais um pé dentro do salão de reunião onde a igreja vai. Viu? Estou frequentando a EBD, né? O que geralmente é ensinado aí fora? Ô, mulher errada, baiana, mostra que você manda. Você é mais uma dessa mulher que é mandada pelo marido? Ela é em silêncio. Ela virou para o marido dela e disse bem assim: perfeitamente, para te agradar eu não vou mais. Quando ela começava a fazer os afazeres de casa, ela louvava ao Senhor. Quando ela ia fazer a comida para o marido, ela louvava ao Senhor. Quando ele entrava no quarto dela, do casal, ela estava lá em secreto fazendo culto dela a Deus. E ele então disse e virou bem assim: não tem como eu não me render a esse Deus maravilhoso que torna minha mulher obediente. Glória a Deus. Na realidade, ela não foi submissa, ela foi sábia. E a mulher sábia edifica o seu lar e conquista no silêncio o marido do Senhor. O Senhor que fala isso não, isso é a palavra de Deus, gente. Sabe? Então tem certas coisas que não é aceitável, mas nós temos que começar a fazer justamente isso através da nossa família. Se eu não me preocupo com a minha família, eu vou me preocupar com o mendigo ali da rua. E se você se preocupa com o mendigo da rua e não se preocupa com a sua família, alguma coisa está errada. Você tem que começar primeiro por dentro da sua casa, ser testemunha dentro da sua casa, ser evangélico dentro da sua casa, mostrar transformação de vida dentro da sua casa. Ah tá, então saiu da área da família, você vai testemunhar aonde? Emprego. Isso é só a introdução, tá aqui, ó. Eu nem cheguei lá ainda, só estou na introdução. Efésios 6, versículo 6 diz o que? Vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração. Como a quem? A Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que
quiser. Como que você é conhecido no seu trabalho? Ah, o cara é crente. Como é que você sabe que ele é crente? Nossa, ele é chato demais. Tudo para ele tem demônio. O cara é horrível. Como é que você sabe que ele é crente? Não, ele carrega um negócio preto debaixo do braço. Como é que você sabe que ele é crente? Mas a roupa que ele usa. Domingo ele usa terno. Também que aqui, né? Graças a Deus. Como é que você sabe que ele é crente? Ele fica me enchendo minha paciência para ir em tal lugar lá, que ele reúne lá. Mas o cara chega atrasado. O cara não cumpre com a tarefa dele. O horário de almoço dele, ele faz 15 minutos a menos e 15 minutos a mais. Você acha que eu vou querer servir um Deus desse, que não tem responsabilidade com aquilo que dá pão para dentro da casa dele? Eu lembro de um pedreiro, eu trabalhei na área da Vale, eu já fiz quase de tudo na vida, né? E aí eu fui segurança na área da Vale. Não segurança pela Vale, mas pelo empreiteiro. Tinha um pedreiro lá que ele era evangélico. Ele fazia de tudo, falava de Jesus, ele louvava, glorificava a Deus, ele só não fazia o trabalho dele de pedreiro. O serviço do ateu ia para frente, eles ficavam olhando para a cara dele com raiva. Olha o crentezinho safado. E depois você quer convidar ele para vir, vem para cá, vem. Então nós temos que também ser profissionais excelentes aonde nós estamos. Olha, a Júnior, eu fico feliz quando eu vejo você falar a sua dedicação ao seu trabalho. Porque as pessoas sabem que você tem alguma coisa de diferente. Às vezes você não precisa falar de Jesus lá para eles, mas as pessoas veem Jesus através da sua vida. Né, Roma? Nossa, você não sabe que esse garoto me enche a paciência falando de você. Aí um dia eu falei, senta aqui, Rômulo, conta a história aí. Eu chorei. Eu falei, fala mesmo. Fala mesmo. Porque a sua vida foi impactada, porque o homem de Deus é profissional o suficiente para honrar o nome de Jesus lá dentro do trabalho dele. Você trabalha com o quê? Você trabalha para quem? Você trabalha para o governo? Qual prefeitura você trabalha lá? Não, você trabalha para Jesus. Olha o que o texto diz, trabalhe para eles como trabalhassem para quem? Para o Senhor. Você trabalha com o quê? Qual é a sua profissão? Agora, feche os olhos. Olha para dentro de você e fala a mim assim: eu queria me ter como companheiro de trabalho. Se você olhar para você e dizer assim: é verdade. Você tem a cara de pau de querer orar para o Brasil transformar? O pessoal vai para a rua fazer passeata, é para fazer balbúrdia, bagunça. Eu trabalhei no navio também, já falei isso, né? Daqui a pouquinho vocês vão descobrir com o que eu já trabalhei. No navio, o horário de trabalho começa às 6 horas da manhã. 16 horas de trabalho, não é isso? 16 horas de trabalho. O brasileiro vai para lá e fala assim: eu quero voltar para o meu Brasil, trabalhar 8 horas por dia, ganhar salário mínimo. Sábado, domingo, feriado, eu fico em casa. E chego atrasado. Eu sei de ver isso lá no navio. Qual é a única nação de dentro das 32 nações que trabalhavam lá que chegava atrasado? Vamos ver se os irmãos são adivinhos. Era, para minha vergonha, eu não gostava de trabalhar com brasileiro. O brasileiro queria sempre colocar o serviço dele nas costas do outro. Porque navio assim, se você não trabalha, eu vou trabalhar dobrado. Então, eu passo a rasteira em você e boto o outro no seu lugar. Pela sua falta de profissionalismo. Não é porque eu sou mau, não. Não era verdade. Trabalhei na vida também. 6 horas era a entrada.
6h01, aviso. No outro dia, 6h01, segundo aviso. Terceiro dia, 6h01, rua, demitido. Se o brasileiro colocasse isso. Porque se eu for o melhor profissional em representar Cristo lá dentro, eles vão olhar para você e perguntar assim: por que você é esse professor tão diferente? Já te perguntaram isso alguma vez? Por que você é essa enfermeira tão diferente? Por que você é esse pedreiro tão diferente? Por que você é esse mecânico tão diferente? Por que você é esse aluno tão comportado? Você vai virar e vai falar bem assim: você quer saber mesmo? Não fala logo de cara não. Aí eles vão falar assim: quero, mas você quer saber mesmo? Quero! Olha, eu vou te falar, hein? Você fala logo, não, porque se eu falar a sua vida, vai ser transformada. E aí você senta e fala: ó, que mudou minha vida foi Jesus, assim. Mas eu não sou empregado, eu sou empresário. Eu sou profissional liberal. A minha prima é dentista. E ela dedica um dia de trabalho dela para fazer ação social e tratar da boca dos outros de graça. Porque a gente fala muito do rico. Rico, mas você faz o quê? Tem uma empresa lá nos Estados Unidos, Chicken Filé. Quem já foi lá? Quem já foi lá já conhece. Não, isso não vale. Enfim, abre aos domingos? Não. Shopping Center lá nos Estados Unidos abre todos os dias, não abre? Chicken Filé está lá dentro do Shopping Center, tá? Mas eles falaram que eles não iriam trabalhar lá se eles não abrissem ao domingo. E ela falou: eu não abro aos domingos. Aos domingos é dia do descanso, é dia do Senhor. Se vocês quiserem me aceitar, vai ser assim desse jeito. Deus vem em primeiro lugar nos meus negócios também. Você chega para um funcionário lá da Chicken Filé e pergunta bem assim: você gosta de trabalhar aqui? Amo! Por quê? Tem babá. Eles ajudam a pagar minha faculdade. Eles pagam um salário acima da média. Teve um amigo meu que chegou para mim e falou bem assim: você quer fazer um culto lá na minha empresa? Eu falei: culto na sua empresa? Ele falou: eu quero fazer um culto lá na minha empresa. Eu falei: tá, eu vou fazer um culto na sua empresa. Mas deixa eu te fazer algumas perguntas antes de fazer um culto lá na sua empresa. O que é? Eu falei: vem cá. Eu fui perguntando essas coisas para ele. Você paga um salário a mais? Assim, o mercado paga X, mas você paga um pouquinho mais. Você pode até exigir um pouquinho mais, mas você paga mais. As mulheres lá da sua empresa que tem filhos, você dá um jeito de arrumar uma creche, alguma coisa assim e tal. E eu comecei a questionar essas coisas. Porque o que o texto continua dizendo aí a respeito dos senhores? Porque a primeira parte que eu li fala sobre os trabalhadores, os escravos. Aí a segunda parte aí diz assim: cadê? 9, peraí. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, que está no céu. Meu computador aqui não digita algumas coisas, então para ler é americano, não tem acentuação, não tem nada. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, que está no céu, alguém abre aí para mim, por favor. Efésios 6, 9. Minha digitação aqui não saiu direito, não. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém. Então, tanto o patrão
como o empregado tem que trabalhar como se fosse para o Senhor. E ser um agente, então, de transformação da nossa sociedade. Eu gosto de ler muito esse autor aqui, ó, Zig Ziglar. Já ouviram falar dele? Ele é homem de Deus, mentor de negócios, escreve muitos assuntos sobre a Bíblia. E aqui, nesse livro, ele tem vários empresários que usaram a palavra de Deus para modificar o ambiente de trabalho. Deixa eu ler aqui uma página aqui, coisa rápida. Eu leio rápido. Olha só. Aqui diz assim: princípios bíblicos no ambiente de trabalho. Em fevereiro de 2005, acordei com um pensamento tão irônico que não consegui mais voltar a dormir. Há chances consideráveis de que poucas grandes corporações, principalmente quando se trata de empresas de capital aberto, deem permissão para que sejam realizados estudos bíblicos dentro de suas dependências. Muitas delas proíbem até mesmo que se converse sobre religião dentro do horário de trabalho. Nos escritórios, em muitos casos, ter uma Bíblia sobre a mesa não ajuda muito a evolução da carreira profissional, mesmo que a pessoa só leia durante o intervalo. A ironia é simplesmente a seguinte: é quando Deus colocou isso em minha mente, quando morri de rir. Você não pode realizar estudos bíblicos na empresa em que trabalha, mas se não seguir os princípios da Bíblia em seu ambiente profissional, sua carreira não será das mais promissoras. Quem já estudou administração aqui sabe que muitas coisas que estão dentro da Bíblia ensinaram lá dentro. E nesse ponto que desejo chegar, para ser um bom funcionário, é preciso obedecer aos 10 mandamentos. Preciso trabalhar com dedicação, ser uma pessoa confiável, honesta, sincera, comprometida com o sucesso da empresa. Você sabe qual é a missão e visão da empresa que você trabalha? Você está lá só de bobeira. Capaz de dar o melhor de si a qualquer situação, ser gentil com os colegas de trabalho, enfim, ter todas as características positivas que se espera de um funcionário, virtudes que não por acaso são as mesmas que podemos encontrar na Bíblia. Basta se envolver em uma fraude na empresa para dar adeus ao emprego. Se você decidir aparecer apenas 2 vezes por semana no escritório, logo será chamado para assinar a carta de demissão. Se matar uma pessoa dentro da empresa, sua carreira estará arruinada de vez. Assim, o que as empresas estão dizendo é: não vamos permitir você estudar a Bíblia aqui dentro. Mas se você não obedecer aos princípios contidos nela, está de olho na rua. Como já mencionei, essa revelação provocou um forte impacto em mim e inspirou-me a escrever esse livro. Dessa forma, poderei apresentar aos leitores alguns homens e mulheres que, tal como eu, estão levando a mensagem de Jesus consigo no ambiente profissional. Eles têm falado sem reservas a respeito de Jesus, e o comportamento que apresentam em relação às outras pessoas é notável, além de maravilhosamente diferente. Cristãos que fazem o possível para agradar a Deus são tão envolventes em termos espirituais que as pessoas acabam querendo saber o que os leva a se destacar das demais. Você quer mudar o país? Comece então a conhecer a palavra de Deus, a transformar a sua vida, a transformar a sua casa, o seu ambiente de trabalho, a apoiar projetos sociais. Tá, isso foi a introdução. Que horas? Eu falei, antigamente eu devia falar só 15 minutos, né? Mas vamos lá. Se os irmãos quiserem, eu posso parar. Depois dessa pequena introdução, agora aqui eu vou ser mais rápido. Então, o que nos falta? Dito isso anteriormente, o que devo fazer? O que nos falta? Muitos hoje em dia se recusam até mesmo a estabelecer as metas para si ou decidir que carreira seguir, porque recebem ouvir de parentes e amigos, medo de críticas, dizerem: não sonhe tão alto,
As pessoas vão pensar que você enlouqueceu. Não permita que o medo e as pessoas, amigos, conhecidos ou desconhecidos, influenciem seu modo de viver. Deixe ser influenciado pelos motivos e pessoas certas que te ajudem a alcançar os sonhos de Deus na sua vida. Amém. Então vamos lá. Primeiro, para Deus nada é impossível. A gente sabe isso muito bem na teoria, menos na prática. Tente dizer para mim o que é impossível para Deus. Tente me convencer. Fala assim: Deus não é capaz de... Não, né? Eu te jogo, minha Bíblia está aqui em cima, né? Pá! Você me convenceu, obrigado. Fora isso... Obrigado, não é verdade. Deus, ele não pode pecar. Não é verdade? Mas o que é impossível para Deus, então? Sem ser essas coisas tipo pecar, falar mal de alguém, coisas ruins. Não é? O que é impossível a Deus sem ser todas essas coisas ruins? A única coisa ruim que ele faz é o seguinte: me temam porque eu tenho o poder de jogar vocês no inferno. Ele não fala isso? Bom, fala o pecado, né? De pecar. Agora tente me dizer o que Deus não é capaz de fazer através da sua vida. O pecado não cai mais, meu irmão. Essa já não entra mais. O que Deus não é capaz de fazer através da sua vida? Porque uma das frases que eu mais ouço muitas vezes na boca de crentes é: eu não posso, eu não consigo. Tudo bem? Problema. Moisés disse o que para Deus? O que ele disse? Sou o quê? Gago. E Deus estava considerando se ele era gago. Não é verdade? E tem outros na Bíblia também que deram desculpa: Senhor, quem sou eu? Meus lábios são impuros. Virou e falou: opa, você não me conhece, eu sou o cara que transforma, eu sou o cara que muda, eu sou o que purifica, eu sou o que vai abrir a sua visão. Mas tem algumas coisas que eu não posso fazer por você, é você ter fé. Isso eu não vou fazer você ter. E você então tem que começar a conhecer melhor a mim e o meu poder. Aí eu vou entrar no detalhe do porquê que eu falo sobre a questão dos sentimentos. Você não tem que sentir se Deus está te usando. Você tem que ter a certeza que Deus ele te usa. Filipenses fala sobre isso. Aquelas pessoas que tinham o Deus como se fosse aonde? No seu ventre. O próprio Paulo ele escreve e diz assim: posso todas as coisas? Mas o que ele diz? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que? Sem passar por coisas ricas, banquetes, liberdade, como sem passar por cadeia, por doença, por privações. Porque eu não ando por vistas, eu não ando por sentimentos, eu não ando pelas coisas que estão ao meu redor. Eu estou vendo o Brasil em falência, mas eu creio no poder transformador de Jesus, de transformar a vida e transformar a nossa nação. Eu fico imaginando os espias, quando chegaram lá na terra e falaram assim: esquece, porque o negócio lá é brabo.
Principalmente falaram assim: no poder de Deus nós vamos conseguir. Pode ser até difícil, mas Deus vai capacitar. A gente ora: Senhor, enche-me do teu Espírito, me dá os frutos do Espírito, que as obras da carne morram. E um dos frutos do Espírito é o que? Domínio? Você diz: eu não posso. Eu não estou falando para você falar como o pessoal fala aí, não. Eu posso botar por sobre as águas. Vai lá e mete seu pé. Não sei. Eu não estou falando para você fazer isso. Eu não estou falando para um amigo meu: eu posso todas as coisas, não tenho dinheiro para comprar nenhum carro. Não é isso. Não confunda alhos com galhos. Não é? Não é isso que eu estou falando. Mas se Deus te chamou, Ele está olhando para a sua incapacidade, porque Ele vai agir justamente em cima disso. Então, para Deus nada é impossível. Eu lembro de um amigo meu, quando eu chegava, ele vendendo, falar em transformar, ele vendendo pizza na praça. Ele tinha 16 anos, ele falava assim: eu vou ser dono da minha concessionária, eu vou vender os meus carros. E não sei, e todo mundo falava com ele assim: deixa de ser bobo, rapaz, você tem 16 anos vendendo pizza na praça, nesse dia você vai chegar no lugar de... Esse é o pensamento do mundo. Não lhe permite sonhar. Sabe? Sendo que a Bíblia diz que um dos frutos dos nossos velhos, os novos também, sonharão. Porque Deus, Ele renova todas as coisas todos os dias. Há esperança. Glória. Tem que você sandália de carne, né? Só que sucesso é dor. Davi, quando prometeram para ele o reino, não foi assim: pá, tocaram o chofar, não sei o que, botaram o reino na cabeça. Foi assim? Ele passou pelo quê? Foi bandoleiro, grande provação. Enfim. Então vou lá, deixa eu adiantar agora, porque já está ficando tarde. Peraí. Segundo, Deus quer que você realize seus sonhos traduzidos nas obras que Ele tem para você fazer. Lembra do que eu perguntei para você no início, o que te incomoda? O que tira o teu sono? Isso pode ser a chama de Deus ardendo no seu coração. Você passa por isso. E aí você olha para você e fala assim: mas quem sou eu para fazer algumas coisas pelos drogados? Quem sou eu para fazer algumas coisas pelos prostitutos? Quem sou eu para aqueles meninos que moram lá na minha rua, que não tem ninguém que toma conta, ir lá e começar a contar historinha para eles? Quem sou eu? Quem sou eu, através da minha empresa, sustentar alguma coisa, algum trabalho missionário, ou sei lá, ou comprar alguns livros, fazer alguma doação, seja lá o que for? Porque os sonhos que você tem são os sonhos de Deus. Quando Deus, Ele começa a te transformar, Ele tira os seus sonhos carnais de satisfação pessoal, de apenas você se satisfazer, para você ser agente transformador. Eu creio no poder de Deus. Eu estou cortando algumas coisas aqui, estou passando para frente. Terceiro, você não será uma criança para sempre que precisa ser guiada em tudo que faz. A gente estava conversando, eu e minha esposa, um dia desse. Ela virou para mim e falou assim: antigamente Deus falava comigo assim: bota a mão na cabeça de fulano e ora, bota a mão aqui na barriga e ora, bota a mão na coluna e ora, bota a mão... Deus não faz assim mais comigo. Eu falo: Pedro, você não é mais criança espiritual. Glória a Deus. Paulo, ele vira para o pessoal de Coríntios e fala bem assim: eu queria chamar vocês para um churrasco. Eu não posso, porque eu tenho que dar leitinho para vocês. Deus, Ele não quer marionete para ficar falando: sobe, desce, faz isso, faz aquilo outro. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Isso significa que você é um ser pensante, que você raciocina, que você decide. Não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que você não possa orar a Deus e falar assim: Senhor, é isso mesmo. Mas você não é mais criança.
Então Deus deseja justamente isso. Não coloque sobre Deus a responsabilidade de suas imprudências, dos seus erros disfarçados em uma capa de ar. Deus não quer. Crescimento causa dor. Sucesso é dor. Livrar-se das vestes de Adão e Eva para vestir-se de novo, do novo homem que é igual a Cristo, isso causa dor. Mas Ele quer que você cresça. E você olhe os campos, pronto para colheita. E você vai lá e fala: opa, esse é nosso. E quarto e último lugar, estou indo para o final. Agradeça a Deus sempre, em toda e qualquer situação. Já falei sobre isso, Filipenses. Porque a chuva cai sobre todos, fiéis e infiéis, cristãos e não cristãos. Então Ele deu a todos as condições para poder crescer. Seja generoso, ajude e tenha projetos sociais, plante e colherá, devolva para quem sempre deu tudo para você. Concluindo, se você fizer isso, você será livre, verdadeiramente livre, tendo uma vida com abundância. E olha que eu não estou falando de dinheiro, não. Não estou falando também que você não possa ter, mas é você saber qual é a missão e visão da sua vida. Jesus está transformando você para quê? Para mudar o mundo. Lembra de Mateus 25? Senhor, quando estive nu, me desse de vestir. Senhor, quando tive sede, me desse de beber. Senhor, quando tive fome. Senhor, quando estive preso e fosse me visitar. É nada aqui dentro. Senhor, quando me abraçou no cu. Senhor, quando... Não. Em cima das necessidades das pessoas. Quando a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, para você chorar e lamentar da miséria humana. Isso que eu e você devemos fazer aqui nesta noite. Você é profissional, você é empresário, você quer transformar o mundo, a começar da sua casa, da sua família, do seu bairro, do seu trabalho, da sua empresa. Hoje é o momento para você fazer.